Nós estamos no livro Missionários da Luz, e já estamos mais próximo do fim desse livro, para que entre o próximo, da série de André Luiz. E nós estamos ainda falando sobre o quadro obsessivo, né, e nós estamos nessa parte, a gente parou um pouquinho mais abaixo, mas vamos voltar aqui para ficar mais fácil da gente relembrar o que foi lido. E eu achei interessante também essa parte que a gente vai iniciar agora, porque essa primeira frase eu acho importantíssima em qualquer situação que estejamos passando ou vivenciando, ou outras pessoas que estejam vivenciando, e a gente possa ajudar junto, né? Pensar dessa forma mais positiva. Então, vou ler essa primeira frase e aí a gente pode até abrir o diálogo, fazer qualquer comentário, quem quiser. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Achei muito interessante, né? O quanto que a gente, em todas as situações, enquanto a gente tem que procurar se curar das situações, das doenças, às vezes fica parecendo que a gente está meio cego, né? Não sei. A palavra não seria essa, mas o quanto que a gente tem o poder de cura das situações, de não ficar culpando nem a si, nem aos outros, do que a gente passa, do que a gente sente, né, de tudo que nos acontece. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possuir vontade frágil e indecisa, habitua-se à persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-la à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. As pessoas, os indivíduos, elas precisam ter interesse em modificar-se, né? Porque não adianta tanta assistência, seja ela física ou espiritual, se você não quer modificar suas atitudes, se você não quer modificar minimamente. Calando-se, o instrutor Calando-se, o instrutor. Quando você fala sobre isso, vem à mente, assim, muitas vezes, quando as pessoas começam a ficar mais velhas, aposentando, né, e vão para suas casas, muita gente entra um pouco em depressão e fica dentro de casa meio mal, né? E aí a gente tem contato com alguns e tudo, e fala assim do tanto de coisa que tem para ser feito, um tanto de voluntariado que existe para ser feito, costurar uma roupa, fazer uma comida, sei lá, tem tanta coisa para ser feito, mas as pessoas não estão dispostas, é tão interessante isso, elas reclamam do estado, do estado que eu falo de si, né? Tô triste, porque... Mas se você fala assim, faz isso, ou então, olha, tem aquilo, ou... Sabe, as pessoas não estão dispostas e ficam dentro das suas casas, reclamando, vivendo de uma forma triste, né? Até assim, até aqui, por exemplo, o grupo de oração mesmo, quando você vira e fala, nossa, olha, eu participo de um grupo de radiação de amor, todo dia de manhã, de 8 às 9, a gente já acorda, né, quer dizer, começa o dia bem e tal, é muito bom, né, nossa, que fantástico, mas não se movimenta,
É muito interessante isso. E aí, daqui a pouco tá, o mundo não é bom, essas coisas, né? É, exatamente. É interessante, né, você colocar isso, porque a modificação pertence a gente, né? Interna, assim, a gente pensa muito em modificar o mundo, transformar o mundo, mas as transformações são internas. A gente precisa se transformar para que o mundo se transforme. E é um processo diário, né? E gradativo. Ninguém se transforma da noite para o dia, né? Porque você acha que você, para sedimentar todo o conhecimento, todas as sensações, principalmente as sensações e os sentimentos, é um processo de auto-amor que você precisa gradativamente e colocando. É um processo de autocura, né? Também, que você vai fazendo para, quando eu falo de cura, não é a cura física, né? Eu tô falando, a cura física também, mas eu estou falando especialmente da cura espiritual, da cura mental, né? De quando você se propõe a modificar-se, e procura um caminho de... A pessoa, muitas vezes, está num estado, né, de tristeza, de angústia, que é muito difícil das pessoas saírem dessa condição, muitas vezes, mas o esforço mínimo para aquilo ali precisa partir delas. Por mais assistência, por mais ajuda que tenha, precisa partir delas. Eu vejo, assim, que eu trabalho diretamente com pessoas com dor física, né? Mas se fizer um levantamento epidemiológico da coisa, a grande maioria tem dor espiritual ou mental junto. E aí fica um ciclo, né? Um leva o outro e o outro leva um. E às vezes uma conversa é importantíssima, a escuta, né? Tinha uma senhorinha que tinha uma história de dor muito forte, uma senhora muito forte. Ela toda semana ela ia e a gente ia fazendo alguns processos para a cura física do caso que ela tinha. E depois a gente foi percebendo que a atenção que era dada para ela, o fato do marido, ele não morava nem na mesma cidade, não morava aqui, não, morava em outra cidade, e aí o fato do marido acordar, levá-la no lugar, fazia com que ela tivesse essa dependência daquela situação e não quisesse sair, porque era o mínimo de atenção que ela tinha das pessoas, através dessa dor. E era um processo difícil, né, e assim, que precisa de uma outra ajuda externa, que seria de um psicólogo também, para uma conversa mais elaborada, apropriada, não digo nem elaborada, mas apropriada para as situações. E às vezes as pessoas ficam presas até a esse tipo de situação, né? É interessante isso. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo. Fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram, com efeito, de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Reparando-me a estupefação, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhe a substancialidade no coração. O homem que apregoa o bem deve praticá-lo.
se não deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento, como um simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhes as grandezas em si mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. Com exceção da pobre irmã que se encontrava possessa, os demais obsidiados, naqueles momentos, ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem, que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo ao campo de atração dos algozes. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores do mais alto, ministrava com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Disse-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejos de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo, à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Alexandre percebeu minha surpresa e observou. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intricados. Quase sempre, o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamado da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente, verifica-se... Alguém quer falar? Eu ia comentar, é interessante isso, dessa questão do comportamento, né, das pessoas. Nesse caso, fala dos obsediados, obsediadores, né, mas a gente vendo nós mesmos aqui no dia a dia, na nossa... como que é muito parecido. Você falou do Papa, né? E o Papa, assim, o que foi veiculado muito sobre o Papa foi sobre a questão do que ele trazia de amor, de inclusão, todas essas coisas positivas, né? E interessante que, assim, eu não conhecia e acabei conhecendo uma pessoa que ela não conseguia ver, ela tinha raiva da figura do Papa e não conseguia ver a palavra amor, a palavra inclusão, a palavra... É tão interessante isso do ser humano, né? Porque ele acaba misturando. Tanto o que eu percebi foi assim: essa pessoa, ela não conseguia se conectar com o amor, ela não conseguia se conectar com nada disso, porque ela estava, sei lá, porque cargas d'água,
com raiva do Papa. Eu realmente não entendo, mas tudo bem, vai lá, né? Até isso eu tive que, não é que eu tive, né? Eu estou tentando aprender, né? A entender que as pessoas pensam diferente e a gente amar e entender assim. Mas ela vinha e não conseguia fazer essa conexão com as coisas boas, com as coisas, sabe, com as palavras boas, com a questão do amor, a questão da inclusão, a questão de cuidar das pessoas vulneráveis. Ela não conseguia. É tão impressionante isso, porque, assim, você pode não gostar da pessoa, mas a ideia é tão bonita, por que você não se conecta com essa ideia, né? E desconecta daquela pessoa que você não gosta. Mas a gente mistura, né? É como também quando a pessoa faz uma coisa errada, né? Você mistura a coisa errada com a pessoa e você fica com raiva da pessoa. Se a gente conseguisse separar, né? A pessoa do ato. O ato é ruim, mas a pessoa é filha, é divina, vamos dizer assim. É filho de Deus, sei lá o quê, né? Cada um. O contrário também acontece, né? A pessoa está falando coisas bonitas e belas e a pessoa está com raiva dela, não ouve o que é bonito. É muito engraçado, assim. E aí me lembrou isso agora. É interessante isso que você está falando. O quanto que tem bastante pessoas que não gostam não gostavam, né, da figura do Papa Francisco, porque justamente pela compaixão, por achar que aquilo que ele fala, que ele faz, nem sei classificar como é que as pessoas normalmente chamam, é um Papa comunista, quando não sabem nem o que é comunismo, na verdade, né? Enfim, vamos continuar. Pode falar. Didio? Oi. Seu microfone está aberto, você vai falar? Não, vou. Só estou achando aqui que eu estou saindo do metrô. Mas isso é exatamente aquele post, né, que eu botei, que cada pessoa te vê de uma forma. E cada um vê aquilo no que se espelha. Por isso que nós mesmos passamos por isso. Tem gente que nos adora e tem gente que nos odeia. É porque, no fundo, a gente projeta nos outros o que a gente quer que se mantenha de vantagem para a gente, do que a gente acha que é certo, do que a gente acredita. Então, todo mundo sempre joga para cima do outro aquilo que, na verdade, está dentro de si. E em cima disso, a gente cria as imagens que a gente projeta. É isso. Continuando aqui. Eu me perdi, mas eu acho que aqui, comumente, verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida ou pelos detestáveis laços do ódio, que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada, convertida em monstro. O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em curso, mas, como quem desejasse socorrer-me com as lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu, apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos dessa ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema deste exige soluções diferentes. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão.
quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas, como rebentar de um instante para o outro algemas seculares, forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram uns aos outros ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos, raros embora, de libertação que é quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de laborioso processo redentor, ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Examinando a extensão dos obstáculos ao restabelecimento completo dos enfermos psíquicos, considerei. Depreende-se então que Alexandre, porém, não me deixou terminar. Cortando-me a frase inoportuna, respondeu: já sei o que você vai dizer. Verificando as dificuldades que relaciono para o seu aprendizado natural, você pergunta se não será infrutífero o nosso trabalho e se não será melhor entregar o obsidiado à própria sorte. Essa observação, contudo, é um contrassenso. Se você estivesse na terra, ainda na carne, e visse um filho amado em condições pré-agônicas, totalmente desenganado pela medicina humana, teria coragem de abandoná-lo ao sabor das circunstâncias? Não confiaria em algum recurso inesperado da providência divina? Não aguardaria ansioso a manifestação favorável da natureza? Quem está firmemente no âmago do coração de um homem, nosso irmão, para dizer com certeza matemática se ele vai reagir contra o mal ou deixá-lo de fazer, se pretende o repouso ou o trabalho ativo? Não podemos, desse modo, mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Urge atender a nossa parte de obrigação imediata, compreendendo que a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Compreendi a nobreza da observação e mantive-me em silêncio. E porque o meu orientador voltasse a cooperar ativamente nos trabalhos em andamento, passei a examinar os doentes psíquicos, enquanto o doutrinador terreno prosseguia em sua luminosa tarefa de evangelização. Vamos parar por aqui, que já deu